Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa temporada Neurojogos, no podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Tubello e hoje eu vou falar com vocês sobre jogos sensoriais, seguindo esse nosso plano de trazer os diferentes tipos de jogos e quais são os estímulos que eles causam no nosso sistema nervoso central e periférico, né? Então, a sensação, né? Vamos partir de alguns conceitos. A sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos, né? Então, ou seja, é uma resposta fisiológica do organismo. É um processo em que os sentidos humanos convertem a energia de um estímulo em mensagens neurais que provocam reações. Então, quando a gente fala de sistema sensorial, é a percepção, né? Trazer tudo que vem do meio externo ou interno também dos nossos órgãos para a nossa percepção e racionalizar isso, tornar consciente. A percepção sensorial, por outro lado, então, é o julgamento dado pelo sujeito com base nas informações das sensações. Então, essas sensações são tomadas consciência, né? É a interpretação por parte do indivíduo do que foi captado por onde? Pelos sentidos, pelos nossos 5 sentidos. É um processo que pode ser influenciado por fatores fisiológicos e psicológicos, tanto quanto por questões externas, como aspectos culturais e sociais. Os sentidos são processos fisiológicos de recepção, captação e reconhecimento de estímulos que se produz através da visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas eu vou começar pelo primeiro sentido e um dos mais importantes do nosso organismo, que é o caminho do olfato, né? O olfato é o único de todos os 5 que tem um caminho direto das narinas da parte externa que percebe, né? Capta as informações olfativas, passa pelo bulbo olfativo e vai direto ao hipocampo, que é o nosso centro de memórias de longo prazo e onde fica também a região das emoções. Então é um sentido muito importante para a nossa sobrevivência. Então a gente já traz uma carga de memória ancestral do que é um cheiro ruim ou bom, e esse é despertado na experiência através da experimentação mesmo da criança e ao longo da nossa vida, né? Quando as moléculas odoríferas encontram proteínas receptoras com as quais interagem, originam impulsos eletroquímicos que no cérebro serão combinados em padrões que chamamos de cheiros. As células olfatórias atravessam canais do osso etimoide, passando pela cavidade nasal para uma estrutura na base do cérebro, que a gente chama de bulbo olfativo. O ser humano possui 350 tipos de células olfatórias, os únicos neurônios especiais que se encontram expostos ao meio externo. Cada receptor da célula responde a um tipo de determinada estrutura, ignorando os outros, ou seja, para cada tipo de cheiro vai se definindo uma célula olfatória específica e os outros são inibidos, né, para realmente a gente sentir que cheiro é aquele. Durante a respiração, o ar contendo moléculas voláteis passa pela cavidade nasal, onde fica o epitélio olfatório. Nosso olfato percebe substâncias químicas soltas no ar que serão decifradas pelas células olfatórias. Como as informações vão diretamente para o hipocampo, regiões da memória de longo prazo, lá será identificado seu cheiro, se ele é ruim ou bom, e conforme o registro que possuímos anteriormente, será então percebido, experimentado. Que odor, né? Que odor será esse?
Moléculas com a mesma cadeia carbônica, mas classes funcionais diferentes, são reconhecidas por diferentes combinações de receptores. O conjunto de sinais são enviados ao córtex, onde é trazido como aroma. Então vamos a alguns jogos olfatórios. Eu vou trazer 2 jogos de cada sentido. O primeiro olfatório é o pareamento de aromas. Pegue 8 frascos que podem ser de madeira, de vidro, se só tem de plástico, que sejam todos iguais, de preferência, mesma cor, mesmo tamanho. Podem ser canudos espessos de papelão, forre dentro com um papel para conservar o recipiente e não revelar o conteúdo se esse vidro, ou se for um vidro, se for transparente, né? Se for recipiente transparente somente. Coloque em cada 2 recipientes o mesmo conteúdo. Pode ser um pó ou um grão de café, pode ser um café em pó ou em grão, algum tipo de chá em outros 2, como macela. Se tiver alguma planta cheirosa em sua casa, como hortelã, alfazema, alecrim, pode compor também os demais pares, né? Em cada novos 2 cilindros ou recipientes, colocar hortelã, em mais 2 colocar alecrim, ou colocar canela em pau, ou colocar cravo, e você escolhe, né, o que tiver à sua disposição. Aí você vai colocar um tecido fino em cima, no buraco, né, de entrada, onde você colocou os cheiros. Você vai colocar um tecido fino, todos de preferência do mesmo tecido, igual, e cortado em círculos. E pegue um elástico, ou elástico de cabelo, ou elástico de dinheirinho, né? E faça várias voltas para prender esse tecido no gargalo nessa boca, no orifício vazado desses recipientes. Use o mesmo tecido, então, para que fique mais difícil, né? Que a criança realmente identifique pelos cheiros. Famílias aromáticas é o segundo jogo. Colete diferentes tipos de folhas, coloque rodelas de limão e laranja desidratadas também, pote para secar e desidrate. Colete pétalas de flores, galhos, pedaços de árvores também, árvores diferentes que têm cheiro. Separe 2 pedaços de canela de pau, um punhado de cravo ou dentes de alho também. Anis estrelado, são várias coisas que você pode encontrar aromáticas, né? Gengibre e assim por diante. E coloquem esses elementos em um cesto aberto e, de olhos vendados, né? Vende a criança, peça para ela ir sentindo os cheiros e separando em outros recipientes ou então em outros paninhos, né? Que ela saiba que tem ali fora do cesto. Ela vai separando para um lado um tipo de cheiro, para o outro tipo. Quais são os cheiros que a gente oferece como desafio? Notas florais. Então ela vai separar o que ela sente cheiro de flores, né? Rosas, violetas, amor perfeito, entre outras, por um lado. E notas orientais, por exemplo, especiarias, elementos cítricos, anis estrelado, gengibre, sândalo, canela em pau, cravo, coloca para um outro lado. E num terceiro espaço ela pode colocar todos os cheiros amadeirados, como pinho, cedro, etc. Então, agora vamos para o caminho gustativo. A gustação ou paladar é um sentido humano responsável por captar, perceber e interpretar a sensação do sabor, né, dos alimentos ingeridos pelo indivíduo. O sentido do paladar, caracterizado como um sentido químico também, como é o olfativo,
ocorre através das papilas gustativas, onde estão presentes as células receptoras, estruturas localizadas na língua, no palato, na faringe, na epiglote e na faringe, né? Laringe é mais embaixo. Além de avaliar o tipo de sensação do gosto dos alimentos, o paladar se refere ao mecanismo de evitar a ingestão de substâncias tóxicas. A fisiologia do sistema gustativo tem início com a mastigação do alimento na cavidade oral, onde a saliva participa no mecanismo de percepção do sabor, solubiliza a partícula do alimento a fim de facilitar o contato de suas moléculas com os receptores presentes na língua, que irão produzir informações químicas. Esses impulsos químicos são enviados dos quimioceptores gustativos que estão nos calículos gustativos através dos nervos cranianos faciais, o 7º par craniano, o glossofaríngeo, que é o 9º par craniano, e o vago, que é o 10º par craniano, até a medula oblonga, que é o bulbo, e depois enviado para o tálamo, onde ele funciona como uma espécie de relé, né, que vai fazer uma regulação, uma reequilibração, reestruturação dos estímulos recebidos para mandar então a identificação do que seja, né? Eles seguem pela área gustativa primária do lobo parietal do córtex cerebral, onde será interpretado. Considera-se que o paladar humano consegue distinguir 5 limiares de estímulos básicos, né? Então, é o doce, a célula receptora é estimulada pela sacarose, sacarina e aspartame. O salgado, ele é estimulado pelos íons do sódio e do cálcio, estimulam as células receptoras. O azedo, que é estimulado, azedo ou ácido, que é estimulado pela célula receptora, é estimulado pelo íon de hidrogênio, que é o H+, né? Amargo, que é o estímulo é feito pela quinina e a cafeína. Por isso, a ideia que eu vou trazer depois dos jogos gustativos vão aparecer esses elementos. O umami, que é um dos últimas localizações referidas e foi descoberta por cientistas japoneses, por isso é umami, que é uma palavra japonesa, para apimentado. Diversos aminoácidos, ácidos glutâmicos, por exemplo, são responsáveis por estimular células receptoras. A percepção dos outros tipos de sabores acontece através de combinações desses sentidos primários. O sistema visual e olfativo estão associados com o paladar, uma vez que a análise do alimento pela visão e pelo odor proporcionam ao ser humano, né, selecionar e identificar a qualidade da comida, fato relevante para que não ocorra a ingestão de alimentos estragados. Bom, alguns jogos gustativos. Garrafas de gustação. Então você separa 8 frascos, como os de farmácia de manipulação, aqueles que são marronzinhos, para evitar conseguir perceber que líquido tem dentro, né? Com conta-gota você pode fazer. Uma bandeja baixa com borda suficiente para o material não virar. Em cada 2 frascos se coloca um mesmo líquido, como por exemplo, azedo, eu coloco um suco de limão, sem açúcar, óbvio, né? Só o limão espremidinho. Amargo, o café, também sem açúcar, só o café passado. Doce, coloco água com açúcar. E salgado, coloco água com sal. Então, a criança, é oferecida à criança e a criança com um conta-gota bota uma gota na palma da sua mão e prova na sua mão. Pode ter um paninho ao lado para ela poder secar a sua mão, né? E aí ela fecha o recipiente e depois vai desenroscar outro
para também sentir o gosto e assim ela vai descobrir qual é o que tem o gosto igual, né? Quais são os dois que são do gosto doce, quais os outros dois recipientes, os frascos que são do salgado, quais são os dois do amargo, quais são do azedo, né? Assim por diante. Bom, o próximo jogo gustativo é o Enigma Gustativo, que eu também já usei na Brinquedoteca onde eu trabalho. Eu pego 3 pozinhos brancos de elementos diferentes. Então, em 3 recipientes abertos, como tigelas, eu coloco um pouco de sal, no outro eu boto um pouco de açúcar e no outro eu boto polvilho azedo. Então, eu tenho fichas com uma imagem de um saleiro, outra imagem de um cubo de açúcar, uma terceira imagem de um pão azedo. Pode ser também pão de queijo, que o pão de queijo é feito com polvilho azedo. Pode ser também feito, se as crianças já têm a referência da escrita, pode ser uma palavra escrita salgado, uma ficha com a palavra escrita salgado, outra ficha com a palavra doce e outra com a palavra azedo. E aí então as crianças, com uma colher que está à disposição em cada uma das tigelas, vai pegar um pouquinho desse pozinho, por exemplo, do sal, e vai colocar na sua mão, na palma da sua mão, e vai provar com a língua na sua mão, não na colher. Assim ela vai identificar o que é esse salgado, doce ou azedo e vai parear na frente da tigela, ela vai colocar a palavra salgado, por exemplo, se for o sal. No açúcar ela vai botar o doce e no azedo ela vai colocar a palavra azedo na frente da tigela que tem o polvilho azedo. Bom, vamos para os caminhos táteis agora. A estereognosia é a habilidade de reconhecer ou identificar a forma e os contornos dos objetos através do tato. O sistema tátil processa informações sobre aquilo que está em contato com a pele, a temperatura, a textura, informações vitais para nos proteger de perigos, né? E é pelo toque que percebemos e captamos o tato, uma das modalidades do sistema sensorial somático, e além da percepção do contato, é responsável pela percepção de temperatura, dor, reconhecimento proprioceptivo de partes do corpo. Os receptores são constituídos de mecanorreceptores, células específicas especializadas como o corpúsculo de Pacini, de Meissner, terminação de Ruffini, dísculo de Merkel. Então vamos a alguns jogos táteis. Apresento para vocês então uma sugestão que é o saco estereognósico, um saco de tecido, que você vai ter uma fita para fechar o saco. Não pode ser transparente, então. Dentro desse saco de tecido, coloque 5 objetos pequenos. Perdão. Entregue a criança com o saco amarrado para que não veja o que tem dentro. A criança vai apalpar, movimentar, sentir o peso e tenta descobrir quais são os objetos. Aqui a criança trabalha o sentido tátil epicrítico, que se deve aos estímulos mais superficiais da pele, dando a ciência da somestesia superficial periférica. No próximo jogo, que são os cilindros térmicos, faça um jogo de pareamento com 6 garrafinhas de alumínio ou metal. Em 2 garrafas você coloca água bem gelada, em outras 2 coloque água temperatura ambiente e em outras 2 você coloca água quente suportável ao toque. Ofereça as garrafinhas acondicionadas em uma bandeja de borda suficiente para dar segurança ao deslocamento do material. A criança, então, com os olhos fechados, inicialmente deve tocar nas garrafas para identificá-las e parear as que têm a mesma temperatura semelhante, né? Você também pode tentar fazer esse jogo com pequenas bolsas térmicas, colocando um gelo dentro, com muito gelada, água gelada, né? 2 bolsinhas térmicas, outras 2 bolsas pode ser com água quente suportável,
e outras 2 bolsas com água na temperatura ambiente. E aí você vai dar a linguagem para a criança: quente, frio e temperatura ambiente ou morna. Aí veja como está a temperatura para definir, né? Esses jogos estimulam, esse tipo de jogo térmico estimula a percepção protopática, que é a somestesia profunda ligada à termocepção, e a nocicepção, que é a percepção de dor, né? Nocicepção é referente à dor. Vamos então ao próximo caminho, o caminho auditivo. O caminho auditivo, então, o processo da audição, a recepção e a tradução de informação sonora em atividade neural são feitas pelo ouvido, o qual pode se subdividir em ouvido externo, médio e interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão, orelha, pelo canal auditivo, e é por onde os sons do meio ambiente são captados e canalizados até a membrana timpânica ou tímpano do ouvido médio. O som faz o tímpano vibrar e movimentar uma série de pequenos ossinhos, denominados martelo, bigorna e estribo. A movimentação desses ossículos é transmitida via interação estribo e janela oval do ouvido interno aos fluidos da cóclea. Na cóclea estão localizados a membrana basilar e o órgão de Corte, responsáveis pela transdução da energia mecânica do som. Em atividade neural, próximo à cóclea, estão localizados os componentes do sistema vestibular, responsáveis pelo sentido do equilíbrio, né, da taxia, que é o equilíbrio. O sentido da audição permite a captação das variações de pressão das moléculas de um determinado meio fluido, as vibrações das cordas vocais, a queda de uma árvore ou o bater das asas de um inseto geram variações periódicas de ciclos de alternância de ar comprimido e rarefeito, sendo cada ciclo definido pela distância entre 2 trechos de ar comprimido sucessivos. A frequência, cuja unidade é denominada Hertz, de um determinado som é caracterizado pela qualidade de ciclos gerados por segundo. O ouvido humano é capaz de perceber frequências sonoras que vão de 20 sons graves a 20.000, que são sons agudos, né? De 20 Hz a 20.000 Hz. Então, 20 Hz sons graves, 20.000 Hz sons agudos. O volume de um determinado som é dado pela intensidade, ou seja, pela diferença de pressão entre os trechos de ar comprimido e rarefeito. Quanto maior for esta diferença, mais alto é percebido um determinado som. Então, o som é um fenômeno da física, mas também tem aí uma reação química com os nossos neurônios para receber a informação auditiva. Trago então 2 jogos auditivos: a caixa de rumores, que é bem simples de fazer. Separe 8 recipientes cilíndricos, todos iguais e de mesmo tamanho e cor. Em cada 2, coloque grãos de alimentos diferentes, pode ser também pedrinhas, até a metade. Também poderá ser feito, se você não quer fazer com elementos diferentes em cada par, né? Você pode fazer com os mesmos grãos, mas em quantidade diferente, fazendo aí uma escala e um conjunto de sons diferentes. Pinte, então, as tampas de vermelho de 4 sons diferentes, e os seus pareamentos, a sua dupla, né, de semelhança de cada um dos sons, você vai pintar com tampa azul. Então a criança saberá que cada cilindro vermelho tem um correspondente sonoro com a tampa azul, para o mesmo som, né? O outro jogo que eu trago é o hidrofone.
Então você seleciona 7 copos iguais e do mesmo tamanho, mesmo tipo de material de vidro também, e vai ter que compreender um pouco de fração aí para fazer a realização, a colocação da água na quantidade correta para produzir as notas musicais. E para cada nota musical você também pode colocar anilina de cor diferente para ficar com as cores diferentes dos copos, né? E correspondendo a cada nota musical. Então, 7/4 do primeiro copo para a nota Dó, e você pode colocar anilina vermelha. 3/2 do copo, né, para o segundo copo, nota Ré, que você pode colocar laranja. 5/4 para o terceiro copo de água, né? 5/4 de água para o terceiro copo, para a nota Mi. Aí pode colocar a cor verde. Então, para o quarto copo, você vai colocar o copo inteiro com água, que é a nota Fá. E pode colocar a cor amarela. Eu não me lembro agora direito, porque eu não selecionei essa informação, mas na pedagogia Waldorf vocês encontram as notas musicais referentes ao arco-íris, as notas do arco-íris, tá? As notas musicais referentes às cores do arco-íris, que vai de vermelho a violeta. 3/4 é o quinto copo, né? 3/4 de água no quinto copo, aí segue a cor do arco-íris, do vermelho até o violeta, para eu não dizer cor errada aqui. 1/2 do copo, né? Então metade do copo é para o sexto copo, que é a nota Lá, e 1/4 de copo preenchido com água para o sétimo copo, que é a nota Si. E sempre colocando a anilina da cor, seguindo a cor do arco-íris para dar aí um colorido e um atrativo diferente, né? Identificando, porque depois você pode fazer também um tipo de partitura com as cores. Você pega na internet músicas, que tem as notas musicais, e coloca as cores nesse jogo, que ensina a criança, né? Identifica a cor, a nota musical, e a criança vai ter mais facilidade de compreender as notas. Vamos para o caminho visual. Então, o processo da visão, o sistema visual é o responsável pela obtenção de informações do ambiente externo a partir da percepção da energia eletromagnética emitida na forma de ondas da luz do ambiente. A percepção de energia luminosa é feita por fotorreceptores especializados, presentes em uma estrutura denominada retina, localizada no fundo dos olhos. O olho humano pode ser comparado a uma câmera fotográfica que coleta raios de luz emitidos ou refletidos por objetos no ambiente e os focaliza na retina, que por sua vez os converte em atividade neural através das células nervosas específicas, que são os cones e bastonetes. A nossa visão, ela só percebe, na verdade, 3 cores, tem 3 cones diferentes, né? Azul, verde e vermelho. O amarelo, ele é um gradiente que vem do vermelho e assim por diante. A retina é parte integrante do sistema nervoso e a sua porção laminar é composta de diversos tipos celulares. A informação luminosa captada, né, pelos receptores localizados nas células especializadas cones e bastonetes segue para as células bipolares e então para as células ganglionares. As células amácrinas e horizontais modulam as respostas das células bipolares e ganglionares por meio de conexões laterais. Se você quiser saber mais sobre a visão
e sobre as cores também. Eu tenho um podcast na primeira temporada Neurodicas que fala sobre a cor como linguagem, e também tem outro podcast que fala sobre a visão, essa nossa capacidade visual de perceber as coisas. Vamos então aos 2 jogos visuais que eu separei para você. A caixa de cores, que são pastilhas, você pode ir em casas, em lojas de material de construção, eu consigo captar como doação pastilhas de colocar na parede, pastilhas coloridas, né? Então eu tenho caixas de pastilhas. E assim eu consigo separar por gradientes de cores. Você pode separar essas pastilhas em 9 cores, e cada cor você pode separar os gradientes dessa cor, como por exemplo o azul, né? O azul você pode separar uma cor bem clara, que vai ser o azul claríssimo, outro azul como azul muito claro, outro definindo como azul claro, outra cor que vai ser o azul, e depois começa o gradiente do escuro. O azul escuro, o azul muito escuro e o azul escuríssimo. Essa é a nomenclatura que se dá para os gradientes de uma cor. Se você quiser, é só me chamar no meu Instagram, @lianapintotubelo, com L só, me pedir no direct que eu mando para você, a gente se comunica, eu mando para você um PDF que eu tenho com esse jogo para imprimir em tinta jet laser, né? Como foto, e você pode fazer placas de MDF no tamanho que está ali presente nas figuras, e colar essa impressão e plastificar para ter maior durabilidade. Vai se criar um jogo com 63 pastilhas, né, ou placas. Faça também uma caixa para condicionar essas pastilhas com 9 divisórias, para acondicionar cada 7 peças. Para as crianças menores, você pode produzir um outro PDF que eu tenho, que é com 11 cores, que são as cores primárias, secundárias e terciárias, e aí são 22 placas que você monta para a criança fazer o pareamento, né? Então, esse é um jogo que desenvolve a acuidade visual das cores, muito importante para o desenvolvimento desses cones e bastonetes. Outro jogo, o último jogo deste podcast, é o Pareando Estruturas. Você faz estruturas tridimensionais com Lego, bem assim, sem grande sentido. Você monta uma estrutura, toda de preferência com, por exemplo, na base pode ter 5 peças, depois em outra altura pode ter 3 peças ou uma peça na terceira camada, mas e depois fotografe essa estrutura que você fez e produza uma ficha dessa estrutura para pareamento e plastifique, né? Uma ficha colorida. Você precisa... não precisa ser, então, algo que faça sentido, porque a ideia é a criança olhar, observar a estrutura na ficha e conseguir reproduzir com os Legos tridimensionais. Depois, então, a criança pareando vai ter esse desafio, né? Assim, ela estará desenvolvendo uma acuidade visual tridimensional, projetando o pensamento do bidimensional para o tridimensional, fazendo uma abstração de forma, né? Então, por hoje é só para esses jogos sensoriais. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @lianapintotubelo, e também você tem esse podcast à disposição no Spotify, siga lá também. E também eles vão para o meu canal no YouTube, que é Humanidade Lúdica. Lá tem alguns podcasts, bastante dos episódios da temporada passada, que foram as Neurodicas, e desta temporada que nós estamos iniciando,
que já tem acho que 4 ou 5 episódios. Beijos lúdicos, até sexta da semana que vem com mais um podcast Neuróbicos.